Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Então, tia Necita aqui para mais uma videoaula e vamos a uma atividade do bloquinho. Eu acredito que seja a última, não é a última não. Enganei, brinquei. Mas temos uma ainda. Sabe qual? Vocês sabiam que tudo nessa vida tem nome? Sim, as frutas têm nome, os animais têm nome, nós temos o nome. O meu é Tia Nessi. E o de vocês, qual é? Então, tia trouxe aqui o nome de vocês com uma musicazinha. Vamos lá? E é mais ou menos assim. Deixa a tia pegar aqui, tá? Então, é do peixinho. Que música será essa? Então, vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Rayane lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Aruna lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Gabriel lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Rainara lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Isaac lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Lucas lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Reginaldo lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Melissa lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Vinícius lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Luísa lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Eliane lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Davi lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Arlan do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Maria Luísa lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Lucas Arruda lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Rian lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Davi lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Nilton lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho soubesse nadar, eu tirava Arthur lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Antônio lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Micael lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Eric lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Esther lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Davi lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Liz lá do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Nessi lá do fundo do mar. Então, mas
Vocês lembram que vocês receberam no bloquinho o nome de vocês no quebra-cabeça? Ele estava todo com as letrinhas separadas. Aí o que é que eu quero como atividade? Vocês irão colocar o número certinho com a foto de vocês. Tira uma foto e manda para tia no WhatsApp. Vocês entenderam? Se não entenderam, tia vai explicar de novo, mamães. Seguinte, tem o nome e tem a foto, né? Então, cada partezinha, a foto está toda recortada, né? Ali você vai formar, é tipo um quebra-cabeça. Você vai formar ela e vai embaixo formar o nome da criança. Aí quando formar, você tira uma foto do nome formadinho e manda lá para o grupo do WhatsApp, tá certo, pessoal? Então, tia Nessi termina aqui, ainda com muita saudade de vocês, mas está bem pertinho de estarmos juntinhos, tá bom? Então, mais uma vez, fiquem com Deus e beijos!